estou de volta, né? Estamos de volta aqui com a nossa English Class. Gente, então antes da gente voltar, né, ali para a nossa correção do nosso texto, do nosso desafio, vamos só conversar mais um pouquinho, né, sobre o Halloween, né? A gente está chegando aí no finalzinho da nossa aula, né? Espero que vocês estejam aí aproveitando o máximo, né, não só do conhecimento, mas esse momentozinho diferente, né, que a gente tentou aí proporcionar para vocês, tá bom? Gente, quando a gente fala de Halloween, né, eu tenho certeza que muita coisa aí vem na mente de vocês, né, na cabeça de vocês. Então, eu já tinha falado sobre as fantasias, né? Então, o porquê das fantasias, né? As fantasias se originaram lá naquela época lá com o povo celta, né? Que se vestiam, se fantasiavam e a intenção deles era se parecer, né, com os mortos que eles achavam que viria, né, aterrorizá-los e assustá-los, né? É claro que com o passar do tempo isso foi evoluindo, né? Então hoje a gente se fantasia das formas mais diversas possíveis durante o Halloween, né? Mas assim, acaba que as mais engraçadas, as mais interessantes são aquelas que mais remetem mesmo às histórias mais assustadoras, né? São os fantasmas, são os esqueletos, né? São as abóboras, né? Então tudo isso são as simbologias do nosso Halloween, as cores, né? E aí, gente, existem aí uma série de histórias também aí que permeiam, né, e que são muito representadas durante o período do Halloween. Uma delas, que é bem famosa, é a história do Jack O'Lantern. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas a história conta, né? Muitas histórias aí contam que ele era um homem muito mau, malvado demais, né? Gostava muito de beber, né? E aí, numa dada situação, ele quis enganar o ruinzão lá, né? O demônio. E aí ele pregou uma peça nele, né? Aprontou com o demônio. E aí o que foi que aconteceu, né? Quando ele morreu, né? Ele não foi aceito nem no céu, né? Isso conta as histórias, né? E nem lá embaixo, né? Vamos dizer assim. Porque o demônio ficou muito chateado com ele, com o que ele tinha aprontado, né? E aí, assim, a lenda conta, né, que o que ele conseguiu ainda foi uma espécie de um nabo, que é uma espécie de uma verdura lá, né, dos países dos climas mais frios, né, e ele usava como uma tocha, né, e aí as histórias contam que a tocha, né, ele era visto com a tocha procurando um caminho a ser seguido, procurando a luz, né, já que ele andava meio perdido e nenhum lugar queria aceitar ele por ele ter sido um homem tão malvado, tão ruim, né? E aí, ao longo dos anos, essa tocha, esse nabo, foi substituído pela abóbora, né? Por isso que a gente vê muito a história aí do homem com a cabeça de abóbora, né? Com a lanterninha que tinha a luzinha na abóbora, né? Então, a lanterna, vamos dizer assim, o nabo foi substituído pela abóbora, né? E aí tem essa história do Jack O'Lantern, que é muito conhecida, né, aí pelos países, né, onde tem a cultura do Halloween. Tá? E eu queria compartilhar aí um pouco dessa história com vocês, né? São várias análises que são feitas, na verdade, né? E aí a gente traz aqui para o Halloween esse momento do abóbora. Olha, tem a história, a gente escuta muito o homem da cabeça de abóbora, né? Alguns falam que são as origens da história do homem sem cabeça, né? Acho que tem até um filme do Motoqueiro Fantasma que já foi uma adaptação aí dessa história, né, gente? Tá bom? Então, é só mais uma curiosidade aí para compartilhar com vocês sobre esse momento aí do Halloween, tá? E vamos voltar para a nossa aula, né, Nina? Vamos lá voltar lá para o nosso slide, né? Para a gente ver o que tem mais para a gente ali. Então, nós estávamos conversando, estávamos treinando, né, como identificar as palavras-chave e as palavras, relembrando as palavras cognatas, que foi o que nós fizemos. E agora vamos aí identificar as palavras-chave, né, do texto. Na verdade, elas vão ser muito próximas, né? Porque é um texto que vem falando aí sobre, né, pelas palavras cognatas, sobre o que fala o texto, minha gente, mesmo. Compartilhem aí comigo o que vocês acham sobre o que fala esse texto mesmo. Qual a ideia, vamos dizer assim, seria a ideia-chave aí desse texto, na opinião de vocês? Alguém gostaria de compartilhar? Eita,
Tem um monte de participação ali. Ah, muito bem, o pessoal de São Francisco, né? De Assis relacionou ali as palavras cognatas, né? Computer, context, entertainment, economy, perfeito. Pronto. Então, a gente tem aí, ó, information technology, nessa palavra information, technology, ó, computers, tá? Olha só aqui, ó, technology novamente, information aqui, né? Vamos ver mais aqui embaixo. Olhem aqui, ó. Technology, né? Technologies, palavra que repete, ó, aqui ela aparece no singular, aqui ela já apareceu no plural, é uma palavra repetida sim. Ela aparece aqui mais uma vez no singular, né? Então, nós temos também aqui, ó, novamente, ó, computers, né? Computer, information, novamente as palavras-chave aí do texto, né? Ó, technology, tá? Television, telephones, né? Então, são as palavras aí chaves do texto, tá? Ó, products, services, tá? Tudo isso, gente, ó, information technology de novo, então são palavras-chave. Observem que elas também se repetem ao longo do texto, tá bom? Ok, pessoal, então vocês sempre vão ter textos com essas características, textos que trazem bastante palavras cognatas, textos que trazem bastante palavras-chave e palavras-chave, na maioria, que se repetem, né? Por quê? Porque o objetivo é cada vez mais reforçar a ideia geral daquele texto, né? Para que a comunicação, a mensagem que o texto quer passar, né, seja mais facilmente compreendida, mais facilmente entendida, certo? E são ferramentas que nós podemos usar, sim, né, nas nossas análises, tá bom? Nós temos também, gente, a seletividade, né? Então, vamos conversar um pouquinho aí sobre essa estratégia, né? Quando a gente faz a seletividade, a gente, na verdade, pode fazer como, né? A gente pode antecipar a leitura das perguntas, né? Se a gente está lendo um texto para responder uma atividade, a gente pode ir primeiro lá nos exercícios, no exercício, e ver que informação é que aquela questão está pedindo, né? Aí, dessa forma, você saberá qual informação é mais importante para a realização da atividade proposta, tá bom? É também uma estratégia utilizada para distinguir a ideia principal da ideia secundária, tá? Assim, você não precisa entender todo o texto para ter aí aquela ideia geral do mesmo, né? A ideia central dessa estratégia é que você não precisa entender o texto para compreender e ainda ela vai permitir, né, você separar o que é pertinente para o interesse do leitor ou para a atividade proposta de uma forma mais sistemática, tá bom, gente? E aí, quando você faz a seletividade, você está tentando aí, vamos dizer assim, agilizar mais, né, a tua leitura. Tentar captar ali aquelas informações mais relevantes conforme for o objetivo da tua leitura, né? Então, utilizar essa estratégia, ela vai te trazer uma certa agilidade no teu processo de interpretação, tá? Na leitura que você for fazer do texto, né? Vamos ver isso, a gente vai ver isso agora nessa atividade, ó, Practice Time sobre seletividade. Olhem só esse texto, né? A gente tem um texto aí com o título Business, né? E logo do lado aí tem You are in business, building, né? Building English, building business English skills, né? Então aí, ó, se você observar para esse desenho, né, tem o nome do autor, tem o título, lá embaixo tem mais informações sobre a editora, então seria um livro, né? Aí eu vou aplicar a seletividade na leitura desse texto. Vou lá para as questões, certo? O que a questão me diz? Answer the questions, né? Então, vamos para a letra A. Qual o nome do livro de John Thomas French? Né? Pronto. Qual é a informação que eu vou buscar no texto? O nome de um livro, né? Desse autor, do John Thomas French. Né? Então, vou voltar para lá, tá? Então, vamos lá. Letra A. Dando uma olhada rápida aí no texto, né? O que vocês acham? Qual é o nome do livro de John Thomas French? Qual é o nome do livro dele, gente? Vamos lá. O que vocês acham?
Compartilhem comigo aqui no chat. Olhando aí rapidamente, lá no iniciozinho do texto. Não precisa ler o texto todo, tá? Por isso que a gente está usando aí a seletividade. Pessoal de Avelino Lopes, se amanhã haverá aula. Creio que sim, viu? Normal, pronto, já estão me respondendo aqui. Haverá aula normal, viu? Pronto, gente, conseguiram? Ó, se eu olhar aqui bem acima do texto, ó. Now let us take a look at how another author describes the word business. In the book, olha aí, ó. In the book, vou até marcar, ó. In the book, You Are in Business, Building Business English Skills, ó, John Thomas French. Pronto. Aí, gente, fazendo isso, eu já respondi aí a letra A. Vejam só como é uma estratégia bem prática, né? Óbvio que, repito, depende do seu objetivo de leitura, tá? Então, fazendo a seletividade, eu fui lá primeiro na questão e voltei lá no texto para me identificar a resposta. E achei. You are in business, building business English skills. Pronto. Tá aí a letra A. Vamos lá para a letra B. Quais as duas definições sobre a palavra negócios que ele apresenta? Então, ele traz duas definições aí para a palavra business, né? Vamos tentar identificar? Vamos continuar de onde nós paramos? Ó, in the book, You Are in Business, Building Business English Skills, John Thomas French defines business in different ways. Olha lá, ó. Tá aqui, ó, define business in different ways. Aí ele vai trazer, ele vai definir, né, negócio de duas formas diferentes. Vamos ver que formas são essas, né? Ó, first, primeiro, ele fala business is defined as a human activity related to material things which is necessary for civilization. Pronto, aqui eu já tenho o primeiro conceito do que seria business, aqui a minha letra B, né? E aí vamos ver o outro conceito que ele traz? Ele diz, ó, then, né? Então, ó, represents another definition. Business is the activity of producing and distributing goods and services, né? Então, aqui nesse trecho ele traz o outro conceito de business. Temos também aqui letra B, tá? Ok, gente, perfeito, exatamente. You are in business, perfeito. E aí na letra C, em que tipo de sociedades estão presentes os negócios? Né? Vejam que eu não estou lendo o texto todo. Fui lá na questão, primeiro fui saber o que é que a questão me pede e estou indo direto ao ponto. Isso é ser seletivo, isso é fazer seletividade, tá? Então, como eu já li, né, ali em cima, eu vou continuando. Não? Vou pegar aqui, ó, business is the activity of producing and distributing goods and services, and it is found, ó, in all societies, even the simplest ones. Né? Então, os negócios são encontrados em todas as sociedades, até mesmo nas sociedades mais simples, né? Eu traduzi, mas nem precisaria traduzir, né? Porque você vai utilizando a seletividade, né? Coletando aquelas informações que você já coletou nas questões anteriores, tá? E aí você vai dando seguimento ao seu entendimento, né? Ao entendimento do texto, né? Com isso, utilizando aí a seletividade, nós respondemos à questão, a letra A, B e C. Ok, gente? Querem fazer alguma pergunta sobre essa estratégia? Alguma question? Está tudo alright? Don't you have questions? Sem perguntas? Ok, né? E aí, com isso, pessoal, com essa atividade,
nós encerramos a aula de hoje com as estratégias de análise e interpretação de texto específicas. E vamos começar a falar um pouquinho agora sobre tempo verbal. Eu falei para vocês que nós iríamos sim estudar alguns tempos verbais. E a partir de hoje nós vamos estudar um pouquinho do Simple Present Tense, tá bom? Esse tempo, ele é um dos tempos mais importantes da língua inglesa, né? E um pouquinho complexo também, porque vocês têm que estar atentos a algumas regrinhas, tá? Eu creio que vocês já conheçam, né? Então, eu acho que a gente vai funcionar. Nosso momento aqui vai ser mais como uma review, né? Para relembrar algumas coisas em relação a ele. E, claro, contextualizar nas nossas leituras, nos nossos textos, tá bom? Então, o Simple Present, gente, ele é um tempo verbal usado quando nós falamos sobre o nosso dia a dia, né? Corresponde aí ao presente indicativo da língua inglesa, tá? E ele é formado pelo verbo principal na sua forma base e quando a gente fala de frases afirmativas, claro, e aí quando nós tivermos as formas negativas e interrogativas, vai surgir o seu auxiliar, que é o do, né? Do, ou então na sua forma flexionada, que é o das, tá? Então, eles vão aparecer, tá bom? Quando a gente for fazer as frases na negativa ou na interrogativa. Gente, a gente vai usar o Simple Present nas situações relacionadas ao nosso cotidiano, tá? São vários usos do Simple Present, por isso que eu digo que ele é um tempo assim, bem abrangente, muito usado. Então, a gente usa também para descrever verdades, tá? Ou fatos, para especificar características físicas, ou então para falar de estados emocionais. Usamos também para contar histórias e acontecimentos, para quantificar a frequência, né, com que fazemos alguma coisa, para descrever também a nossa rotina, os nossos hábitos. Então, o uso do presente simples ele é bem amplo, né? Então, são vários usos. Por isso, temos que estar atento, tá bom? Temos que estar atentos a esse tempo verbal. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de cada um dos usos para facilitar, certo? Então, Peter has breakfast at work. Então, Peter toma café no trabalho, né? Então, aí a gente tem o quê? Uma frase falando de um hábito, de uma rotina, né? Se eu dissesse assim, Peter goes to the gym twice a week, né? Então, Peter vai à academia 2 vezes na semana, né? Então, também estaria usando o simple present, né? Falando de um hábito, de uma rotina dele. The earth turns around the sun, né? Então, a Terra gira em torno do Sol. Isso, gente, é um fato. Isso é uma verdade, né? E aí, eu usei o simple present, tá? My parents aren't very tall, né? Os meus pais não são muito altos, então a gente está falando aí de uma característica física, né? She seems happy today. Então, ela parece feliz hoje. Então, aqui a gente já traz para o aspecto emocional. No outro exemplo, we don't go to cinema very often, né? Nós não vamos ao cinema com muita frequência, né? Então, aí a gente, mais uma vez, vem falando da frequência com que estamos fazendo algo, né? De uma rotina, né? De um hábito, mas focando aonde? Na frequência, tá bom? Ok, pessoal? Tranquilo até aí? São José dos Peixes está travando. O pessoal aqui já vai checar, tá bom? Gente, aí quando a gente fala de simple present, tá? Existem algumas regrinhas que nós devemos estar atentos a essas regras, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma das regras agora, tá? E nas nossas próximas aulas, a gente vai relembrar e vamos estar aplicando essas regras em algumas atividades, tá? Para facilitar, para que vocês não esqueçam. Então, a primeira regra, né? O que acontece? Que vocês têm que lembrar que o verbo sofrerá flexão, tá? Olha aqui, atenção. Sofrerá flexão nas terceiras pessoas do singular. Quem são as terceiras pessoas do singular da língua inglesa? Gente, he,
she e it na forma afirmativa, tá bom? Então, se eu digo I, you, we, they play, né? Não tem variação, sem flexão, tá? Por quê? Porque eu tenho essas pessoas. Então, nessas pessoas aqui, ó, sem flexão, tá? Não há flexão. Então, sem flexão. Agora, quando eu tenho o he, o she, o it, o que foi que aconteceu com o verbo? Sofreu uma flexãozinha no final. Então, quando eu tenho aí o he, o she e o it, o que é que acontece? Tem flexão, tá? Tem flexão na forma afirmativa, tá bom? Ó, o verbo to be, outra regra, o verbo to be, o verbo to have, são irregulares, tá? Quando a gente fala de presente simples, tá? Professora, como assim? Sim, o verbo to be, quais são as formas do verbo to be que nós temos? Nós temos am, né? Is, ou então are, tá? E aí a gente não pode esquecer de como usar cada uma delas, né? Então, sempre que eu tiver o I, eu vou usar quem? Am. Quando eu tiver you, o we e they, eu deveria usar quem? Are. Quando eu tiver o he, o she, o it, eu vou usar quem? Is. Certo? Então, isso vocês não podem esquecer de forma nenhuma, né? Aí o aluno diz assim, eu não aguento mais esse verbo to be, eu já sei de tudo. E aí, quando a gente vai corrigir a prova, tá lá as informações, as estruturas todas trocadas, né? Então, vamos tomar cuidado, tá bom? E o to have, né, que é o verbo ter, né? O have ali na forma have, ele tem a forma has, né? O que que acontece? Eu vou usar como have, na forma dele original, nas pessoas I, you, we e they, né? Mas quando eu tiver as pessoas he, she e it, eu vou usar ele na forma has, na sua fórmula aí flexionada, tá bom? Então, esses são os dois verbos aí que a gente considera que é irregular quando a gente fala de simple present, tá, gente? E aí vamos ver, como eu já havia falado, né, que quando a gente vai formar as frases no simple present na forma negativa e na forma interrogativa, vai aparecer aqui os auxiliares, né? Quem são eles? Ou o auxiliar, o do ou o das, tá? Gente, lembrando que esse do e esse das, ele não tem uma tradução, né? A função é apenas para estruturar a pergunta, para estruturar a forma negativa, tá? Olhem aqui os exemplos, ó. She doesn't live here. She doesn't live here. Então, ela não mora aqui, ó. Quando eu tenho o she, eu vou usar o doesn't, né, na negativa. Does she live here? Olha, ó, does she live here? Então, o que é que acontece? Quando eu vou negar, então eu uso o auxiliar e a partícula not, lá depois do sujeito, né, que fica entre o sujeito e o verbo. E se eu vou perguntar, o auxiliar vem bem no início da frase, tá bom? E as regras ortográficas, né? Então, muito cuidado, muita atenção nessas regras, gente, certo? Quais são as principais regras ortográficas aí, quando a gente fala aí de simple present, né? Então, as regras ortográficas aplicam-se exclusivamente quando na frase, né, estivermos usando aí as terceiras pessoas do singular, que é o he, o she e o it, em que forma? Na forma afirmativa, tá? Para as outras pessoas, né, eu já falei sobre isso agora há pouco, o verbo não flexiona, gente, ele vai ficar normalzinho, bonitinho, do jeito que ele tem que ser, né? Então, vamos ver alguns exemplos para facilitar. Na maioria dos verbos, qual é a regra geral? É que nós iremos acrescentar o S, tá? Aqui no final do verbo, certo? Isso acontece com o verbo dance, por exemplo, com o verbo live, com o verbo talk, com o verbo feel, verbo get, take, com o verbo true, né? Então, vamos ver isso nos exemplos. Olha aqui, ó. He works in a big company, ó. Quem foi que começou a minha frase? O he. Oh, gente, eu passei. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tentar voltar aqui. Pronto.
Então, he works in a big company. Ó, quem começou a minha frase? Um he. Ô, minha gente, que negócio. Esse negócio tá zangado comigo. Deixa eu ativar bem aqui. Pronto, ó. He works in a big company, né? Aqui nós temos o verbo work, né? Na sua forma original, work, que é trabalhar. Então, quando a minha frase ela começou com he e está na forma afirmativa, o que, que acontece? Ele vai sofrer a flexão. No caso do work, ele vai ganhar o Szinho no final da frase, no final dele, né? Agora, na segunda frase, ó, we work in Teresina, né? Então, o we começou a minha frase. O que eu faço? O que diz lá na regra? Que não tem flexão nas outras pessoas, né? Então, o verbo work fica normalzinho, bonitinho aí, do jeito que ele é, na sua forma original, tá bom? O outro exemplo, né? O outro caso, né? Ó, os verbos terminados em SS, SH, CH, O, X, o que eu vou fazer? Vou acrescentar ES no final, tá bom? Isso acontece, por exemplo, com o verbo mês, que é sentir falta, né? Ou então faltar, pass, passar, watch, finish, do. Alguns exemplos apenas, né? Olhem aqui, ó. Aqui nesse primeiro exemplo, a gente tem aí, ó, o verbo wash. Wash, gente, significa lavar, tá? Na sua forma original, wash. Mas aqui eu comecei com he. Então, se minha frase começa com he, né? O meu verbo termina em SH, o que é que eu vou fazer? Vou acrescentar ES no final. Então, vai ficar he washes the dishes, né? Porém, aqui embaixo é you. Então, se eu tenho you wash the dishes, né? Então, he washes the dishes, ele lava os pratos, ele lava as louças. You wash the dishes, né? Então, você lava as louças, né? O outro exemplo aqui, ó, fix, né? Então, fix é consertar, né? Consertar aí no sentido de fazer manutenção. Ó, she fixes computers. Então, minha frase começou com she. O meu verbo termina em x. Então, o que é que eu faço? Ele vai sofrer uma flexão, acrescentando ES ao final, né? Então, ficou aí, ó, she fixes computers. Então, ela trabalha fazendo manutenção nos computadores, né? Ó, I fix computers. Aqui é diferente, né? Então, aí eu não tenho he, não tenho she, não tenho it. Então, o verbo vai ficar normal. I fix computers, né? Então, eu conserto computadores. Ok, gente? Outro exemplo, né? Outro caso, nos verbos terminados aí em consoante mais y, o que que a gente faz? A gente vai retirar o y e vamos acrescentar ies lá no final do verbo, tá? Olha o que que acontece aqui, ó, o verbo study, que é o verbo estudar. Né? Então, ele termina aí em consoante mais y. Né? O que eu faço? Já que a frase começou com a terceira pessoa do singular, então, vou tirar o y e acrescentar o ies. He studies information technology, né? Então, ele estuda aí tecnologia da informação, tá? No outro exemplo aqui, ele já permanece da mesma forma. Por quê? We study information technology, né? Então, nós estudamos tecnologia da informação. Não usei aí a terceira pessoa, né? É a outra pessoa, então não tenho que fazer nenhuma flexão no verbo, tá? Aqui, gente, ó, eu tenho o verbo apply, né? O apply aí no sentido de aplicar, concorrer, né? Participar. Então, ó, she applies to great job opportunities, ó. She. Então, se é she, o verbo tem que sofrer a variação. Por isso, eu tirei o y e acrescentei o is, né? Ó, she applies to great job opportunities. Porém, aqui não é terceira pessoa do singular que começou, né? Então, eu deixo o verbo normal. They apply to great job opportunities, né? Então, elas aplicam, eles concorrem aí a grandes oportunidades de emprego. Tudo alright, gente? Querem perguntar? Tá dando certo? Estão compreendendo direitinho? Vocês têm perguntas? Posso continuar? Perfeito. Então, vamos lá, né? Ó, nos verbos terminados em vogal mais y, né? Ó, vogal mais y, o que que a gente faz? A gente só acrescenta o S
no final, né? Não vai tirar nada, nada não, só acrescentar, tá? Então, aqui, ó, nós temos o verbo play, né? Na sua forma original é play, que é jogar, brincar, né? Então, ó, she plays video game on weekends, né? Ó, she inicia a frase, então se é com she e é a terceira pessoa, então a gente tem que flexionar esse verbo aí. Nesse caso, só acrescentando o S ao finalzinho, tá bom? Então, ela joga videogame nos finais de semana. Aqui, porém, ó, you play video game on weekends, né? Então, você joga videogame nos finais de semana. Aí o verbo não sofre nenhuma mudança, não sofre variação, nada. Ele fica na forma original, certo? He buys a new telephone every year, né? Então, aqui eu já tenho o verbo buy. Buy, que significa comprar, né? Então, ó, he buys a new cell phone every year. Então, ó, ele compra um telefone todo ano, né? Então, aí foi que eu fiz, eu flexionei, acrescentei o S no verbo buy, né? Porque aqui, ó, eu tenho o he iniciando a minha frase, né? Porém, aqui, ele vai ficar normal. I buy a new cell phone every year, né? Então, eu compro um novo telefone a cada ano, né? Então, aí também não sofre variação. O verbo vai ficar normal, gente, tá bom? E aí, vocês querem perguntar? Tá tudo claro, gente? Querem fazer perguntas sobre essas regrinhas que nós acabamos de estudar? Então, a gente viu aí no finalzinho o simple present, né? Então, falamos das formas de uso desse simple present, né? Quais são as principais formas de uso dele. E falamos aí das regras, que são as regras de formação do simple present, tá? Porém, essas regras de formação a gente trabalha dentro das formas afirmativas. Vejam que nós não trabalhamos aí, ó, negative for e nem interrogative for, tá? A gente primeiro, nós conversamos somente sobre as regras na forma afirmativa. E aí eu quero que vocês tenham sempre em mente que quando for na forma afirmativa, quando se tratar de simple present, primeira coisa que você faz, avaliar como que essa frase está sendo formada. Quem é que inicia aí? É o he, é o she, é o it, né? Então, quando for o he, o she ou o it na forma afirmativa, você vai lembrar que o verbo vai sofrer a variação. Ah, mas aí você tem que estar atento como é o verbo, né? Se ele termina lá em CH, em SH, X, O, será que é? Será que é consoante mais Y? Para você saber qual a flexão que você vai inserir lá naquele verbo, certo? Na próxima aula, a gente vai trabalhar já negativa e interrogativa. Aí já muda, né? Já muda um pouco, vocês vão descobrir por quê, né? Eu não vou detalhar isso agora para vocês não se confundirem, tá bom? Eu quero só focar nessa parte introdutória do Simple Present para vocês não ficarem sentindo dificuldade, ok? E aí eu vou deixar para vocês uma homework, tá? Uma tarefinha de casa para vocês não esquecerem da nossa aulinha de inglês, para vocês relembrarem algumas regras, tá bom? Porque nessa atividade vocês vão aplicar essas regras que nós acabamos de ver agora no finalzinho da aula, tá? Dá uma olhada aí nas anotações quando for responder, tá? Tenta relembrar as informações para na próxima aula a gente tirar as dúvidas. O que vocês vão fazer aí nesse exercise, tá? Complete using the verbs below, né? Então, vocês vão usar os verbos para completar as frases. Ai, professor, e aí? Usem a inferência, né? Usem a inferência. A gente estudou sobre a inferência. Qual é que você acha? Quais são as palavras mais ideais para cada uma dessas frases, tá? Primeiro, vocês vão fazer isso, usar as inferências. Já vão aplicar aí a técnica que nós estudamos aí na nossa aula de hoje, que foi a primeira, né? E aí vocês vão distribuir os verbos, né, nos locais corretos. Vejam em onde é que fica melhor o speak, o live, o fly, o open, o play, o happen, né? Então vocês vão organizar aí no melhor frase para eles. Detalhe, a frase está no simple present. Então vocês vão ter que aplicar as regras do simple present nesses verbos. Não é só, é só escrever o verbo lá no espaço. Não, vocês têm que analisar, tem que avaliar, certo?
Aqui, ó, na letra A, eu vou fazer um, os demais é com vocês, tá bom? Ó, na letra A diz assim, ó, the office is passed at 8 a.m. every day, né? Então, escritório, aí tem at a.m. every day, abre, né? Abre. Então, aqui eu vou usar o que? Open. Pode até escrever o verbo, open, do jeito que ele está lá. Pronto. Escreveu o verbo, agora você vai fazer a análise. A frase começou com he, she ou it. Aí você vai olhar, a professora não explicou essa regra aí não, que eu não estou vendo he, she ou it, né? Mas não tem, mas vocês vão fazer aí a análise, ó, the office, que é o escritório. Se vocês fossem substituir aí por um pronome, qual seria deles, né? Qual seria? A gente viu aí, né, que tem o he, temos o she e temos o it, né? Que é quando, se eles aparecerem na frase, ou se for um deles, né, aí, vamos dizer assim, de forma subentendida, o que vai acontecer? O verbo vai flexionar, né? Então, vou até escrever aqui, ó, verbo flexiona, né? Porém, se forem as outras pessoas, eu vou escrever bem aqui embaixo, vou botar até um pontinho. Se forem as outras pessoas, quem são as outras? I, you, we, they. O que acontece com o verbo? Não flexiona, né? O verbo vai ficar bonitinho, normalzinho lá na forma base dele, tá bom? Ok? Não esqueçam essa orientação, tá? E tá travando muito? Não dá para entender o que a professora está falando. Ah, pessoal, por aqui tá tudo ok, viu? Ó, então vamos lá, né? Então, não tem aqui, né, nessa frase, você não acha, mas ó, the office, o escritório, qual deles eu poderia substituir ali? It, né? Ó, it, olha, perfeito. Então, o que é que eu vou fazer? Cai na regra geral, né? Ó, it opens at 8 a.m. every day, né? Então, o escritório abre às 8 todo dia. Isso você vai fazer com as demais, ó. Tânia, né? Tânia, quem é Tânia? Qual seria a pessoa que eu poderia substituir aí, gente? Tânia é ela, né? Quem é ela em inglês? É o she, né? E aí, né, já que é she, como é que eu faço com o verbo, tá? Aqui nós temos o The Halloween, né? The Halloween, o evento, né? A celebração. É it. Então, vocês vão fazer essa análise quando vocês forem responder, tá? I já está aqui, né? Aqui eu tenho ó, my cat. My cat também eu poderia substituir aí pelo it, né? E nós temos aí no final a which. Deixa eu apagar aqui para não ficar confuso para vocês. Aqui é o it. A witch, né? Olha aqui a witch. Isso aqui é uma witch, né? A bruxa, né? Então, qual pronome vocês poderiam substituir aí? Né? Então, nós teríamos aí o she, né? E vocês vão fazer isso. E aí, fazendo isso, olha o verbo, vê como é que esse verbo termina para você entender qual é, para você saber qual a regra que você vai aplicar nesse verbo. Tá bom, gente? Tudo ok, tudo alright em relação ao homework? Sério? Tô achando que vocês estão entendendo tudo, hein? Perfeito. Bom, gente, aí, seguinte, nós estamos agora quase encerrando a nossa aula, tá? E aí eu quero que vocês procurem treinar, procurem dar uma praticada, né? Nesses exercícios, nessas teorias, né, que a gente viu hoje, né? O Halloween is coming, né? Tá chegando aí o Halloween, que é segunda-feira. Vocês estão com alguma programação aí para o Halloween? Vocês estão vendo os morceguinhos? Vocês estão vendo os morceguinhos aí, pessoal? Conversem comigo aqui no chat. Vocês estão vendo os morceguinhos? Sim, não? Talk to me, please. Para mim saber se vocês estão vendo os morceguinhos. Vocês estão vendo a minha abóbora? Vocês estão vendo que eu estou cheia de candies aqui em cima da mesa?
Estão vendo? Estão vendo o chapeuzinho aqui da bruxa? Cheio de bombons? Vocês estão aí? Estão vendo que eu tenho uma caveirinha roxa também? Eita, meu Deus. O povo tá tudo tímido. O povo tá tudo tímido. Estão tudo cansado hoje, tá tudo bem, então. Bom, então assim, só reforçando, tá? Então, deem uma lida nesse material, apliquem nas leituras de vocês, né? Insiram aí o aprendizado de inglês na rotina, no dia a dia de vocês, tá? Reforço, né? Lendo um livro, né? Ouvindo uma música, assistindo um filme naquelas dicas que eu dei para vocês, né? Com o subtitlezinho lá para ajudar. E aí procurem aplicar essas estratégias, né? Hoje nós fizemos diversas atividades aplicando as ferramentas que nós estudamos até aqui, né? Tivemos pouco tempo de aula, mas durante esse pouco tempo de aula a gente já consegue aplicar muitas estratégias, né? Acho que vocês vão concordar comigo, né? E começamos a estudar um pouquinho aí de tempos verbais também, que eu já havia falado para vocês que a gente vai buscar sempre estar interagindo, né? Intermediando em ferramenta, tempo verbal, ferramenta de leitura, tempo verbal, né? Na próxima aula a gente vai continuar aí o tempo verbal e revisar algumas ferramentas de leitura também, tá bom? Então, a gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula diferente, né, hoje, especialmente aí pensada aí para vocês, para fazer uma aula mais interativa, né? Obrigada a todo mundo aí que deu um suporte, né, aqui para a gente fazer essa aula. Então, foi muito bom, ficou todo mundo muito envolvido. Foi muito bom, né? Espero que vocês tenham gostado também, tá, gente? Então, finalizamos a nossa aula, né? Então, see you next class. Bye bye. Happy Halloween for you.